Agora, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre o leite de caixinha, né? Qual que é a melhor opção para o consumo? Leite de saquinho ou caixinha? O que vocês acham? Será que o de caixinha tem formol, tem soda cáustica, tem água oxigenada? A gente ouve falar isso, né? O veterinário Humberto Cunha está aqui, ele é especialista em ciência dos alimentos e vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor Humberto, Boa tarde, tudo bem? Fer. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, qual que é a diferença do leite de caixinha para o de saquinho, que tanto todo mundo fala? Bom, eu até trouxe aqui, né, deixei identificado, esse é o leite de caixinha, Sim. que nós vamos abordar sobre ele hoje. E o que eu devo dizer? Primeira coisa, aquilo que você falou, formol, soda cáustica, água oxigenada, aquilo lá se enquadra como fraude. Né? Então, evidentemente, todos esses casos que você viu, a justiça, como se diz, está indo atrás. Tá? Será que são outras marcas que fazem para boicotar mesmo? Geralmente, na verdade, eles fazem assim, má índole, né, dessas empresas, mas assim, na tentativa de lucrar mais. Né? Toda fraude ela tem esse intuito, esse objetivo. Mas o que eu posso dizer? Pensando-se naquelas empresas que são idôneas, que trabalham, né, da forma correta, que preconiza a legislação, qual seria a diferença do leite de caixinha para o leite de saquinho? A primeira coisa, e eu acho que é a mais evidente, é o tratamento térmico que essas vão sofrer lá na indústria. Porque quando o leite chega, vamos pensar, do produtor até na indústria, lá dentro ela sofre algum processo. É até engraçado, mas se você olhar dentro de uma indústria de leite, você só vê tubulação, né? Porque entra numa tubulação e sai até no final de uma tubulação. Essa temperatura desse leite aqui, ele é submetido a uma temperatura de 120 graus, 130 graus, de 2 a 5 segundos. Essa é uma temperatura suficiente para exterminar todo tipo de bactéria presente no leite. Tanto só as bactérias, não só as patogênicas, mas também aquelas que são deteriorantes, aquelas que podem estragar esse leite. Essa já é a diferença, vamos supor, aquele leite de saquinho, esse leite a gente chama de UHT, por quê? Porque ele é ultrapasteurizado. O leite de saquinho, ele é o leite pasteurizado. A temperatura do leite de saquinho, na hora de tratar lá, é de 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Então, você destrói os micro-organismos os patogênicos, aqueles que causam doença, mas aqueles deteriorantes a gente só reduz. Então, por isso que ele tem um prazo de validade de 5 dias, e esse aqui, eu praticamente vou esterilizar a microbiota ali de bactérias e ele vai ficar por um pouco mais de tempo, 4 meses, digamos. Mas não acaba nessa temperatura que o leite de caixinha sofre muito alta, não acaba também estragando, acabando com os nutrientes, com as coisas boas que ele tem? Sim. Esse é um grande questionamento que eu acho que é válido a gente debater, porque o fato é, desde que a gente se conhece por gente, a gente sabe que leite é para ser guardado na geladeira. Concorda? Então, assusta um pouco você chegar e falar assim, nossa, como que um leite desse fica armazenado fora da geladeira por 4 meses? Enquanto que tem um de saquinho, que ele fica lá por 5 dias e... né? Estraga. Então, assim, o que acontece? Parece que o leite de saquinho é melhor. Vamos ver. A grande diferença, que eu posso dizer que é o que permite esse leite durar tanto tempo, é que a gente pode considerar que ele é um leite estéril. O que é isso? Dentro dos micro-organismos, tem uma forma fácil de você identificar os micro-organismos que eles são assim. A gente tem as bactérias, as feias, as boas e as más. As feias são as deteriorantes, aquelas que elas não causam doenças, mas o que ela faz no alimento? Ela azeda, ela dá mau cheiro e tudo mais. As boas são aquelas bactérias probióticas. Já ouviu falar de lactobacilos? Opa! Então, são bactérias que do reino são boas. E as bactérias, a gente fala as más, é aquelas patogênicas que causam doença. Esse leite, nessa temperatura que ele é submetido na indústria, 120 graus por 2 a 4 segundos, eu esterilizo esse leite. E você pode ver que quando ele é fechado, a gente fala que ele é hermeticamente fechado. O que quer dizer? Ele não tem contato com o meio externo. Ou seja, aqui dentro, o leite, ele está isento das bactérias. Se ele chegar a estragar daqui 4, 5 meses, são reações químicas que acontecem, mas não do ponto de vista microbiano. É o que acontece, daí, ao contrário, no leite de saquinho. Porque daí eu só reduzi aquelas bactérias deteriorantes, que são as feias que eu falei, e ele estraga. Tem conservante ou não tem o leite de caixinha? O que assusta, às vezes, assim, que eu falo, as pessoas têm hoje hábito de ler rotulagem. Sim. Até acho que, não sei se
dá para mostrar. A gente tem uma fotinho de um rótulo, sim. A gente tem a foto. Dá uma olhada, Fer. Nesse rótulo, ali está escrito ingredientes. Você pode ver que está escrito ali estabilizantes, entre parênteses, citrato de sódio, né? E tem outros elementos ali. Isso é conservante? Isso não é conservante. Então, porque a gente não entende, eu já acho então, que tudo isso é conservante. E aí, aí as pessoas perguntam, mas poxa, por que tem isso? Então o leite de saquinho é melhor porque ele não tem. De fato, sabe por que o leite de caixinha tem os estabilizantes? Primeira coisa, tá? Conservante é proibido por lei. Eu não posso pôr conservante. Estabilizante é porque se eu não colocar, e o Ministério da Agricultura, ele aprova isso, tá? Então, assim, não é algo que vai causar um dano ao ser humano. É que no momento que eu elevo a temperatura 120, 130 graus, a proteína do leite, ela coagula, né? Se eu não colocar, ela coagularia, e ela fica precipitada, forma um gel no fundo. Aqui no fundo formaria um gel. E acho que é isso que a gente vê na internet, né? A gente tem foto desse gel que você está falando gel. aí, Isso. ó, que vira um soro, Sabe esses vídeos que você vê, às vezes, nas redes sociais, as pessoas, tipo assim, olha, estou comprando aqui o leite da marca tal, Isso daí assusta o cliente, o consumidor. Com certeza, porque isso não acontece com o de saquinho. Com o de saquinho. Por quê? Porque o de saquinho é aquela temperatura de pasteurização, 75 graus por 15 segundos. Esse, ele é ultra pasteurizado, então a temperatura é maior. O que faz? Aquele fundo, que é aquela massa branca, é pura proteína. E você consegue observar duas fases. Fica aquela fase parecendo um soro, né? Sim, e aquele fundo, aquela massa branca é uma proteína. Lógico que ninguém vai tomar um leite desse, porque o aspecto dele é feio. Pra né? gente tá estragado. Não, e assim, digamos, a empresa ela vai ter que fazer um recall, ela vai ter que recolher esse material, mas esse material não causa um problema à sua saúde. Porque se for esse erro técnico que eu te falei, de repente a empresa deixou a temperatura muito alta, ou deixou por mais tempo, ou não colocou os estabilizantes na quantidade adequada, vai fazer esse precipitado. Um segundo que muda toda a formulação. Muda. Eu até faço um convite para o telespectador fazer um teste em casa. Por exemplo, se tiver conservante, é simples de saber. Como? Ele pega, vamos supor, você pega esse leite e você abre. Certo. Na rotulagem fala, após aberto, porque ele tem um prazo de validade de 4 meses, né? Após aberto, fechado, né? Aliás, fechado ele tem 4 fechado, meses. 4 meses. E após aberto ele diz assim, consumir em 3 dias e sob refrigeração. Não fala? Fala. O teste que eu falo para ele fazer em casa é o seguinte, depois que ele tomou, aquele restinho que sobrar, deixa fora da geladeira por 3 dias. Se tiver conservante, não vai estragar. Porque o conservante conservaria aquele alimento. Assim como não tem um caso de, por exemplo, mortadela que fica fora da geladeira? Então, ela fica fora da geladeira porque realmente tem alguns conservantes ali. Sim. Aqui não tem o conservante, é o estabilizante. Então, o que vai acontecer? Depois de 3 dias vai dar um cheiro de azedo, vai estragar. Entendeu? Esse é o teste que eu peço para as pessoas fazerem em casa, para mostrar que esse leite ele tem estabilizante, mas ele não tem o conservante. Tá? É mentira, não existe o conservante. Tá, é mito. É mito. E agora, falando do leite de saquinho, a pergunta que todo mundo faz, a dúvida que a maioria das pessoas tem. Ferve ou não ferve antes de consumir? Se a gente estivesse falando daquele produtor rural que acabou de tirar o leite da vaca e ele vai tomar para consumo próprio, eu aconselharia ele ferver, porque não passou por nenhum tipo de processo térmico, então para a saúde dele eu devo fazer isso. Agora, o leite de saquinho, ele é pasteurizado, ele já sofreu um processo térmico. Então, eu não ferveria, porque o processo de fervura é 100 graus Celsius. Então, eu destruiria qualquer vitamina que tivesse ali presente e eu destruiria também as bactérias lembra as bactérias boas, os lactobacilos? O leite de saquinho tem. Entendeu? O leite de caixinha ainda ele não permanece essas bactérias boas. Então por isso que eu falo, o leite de saquinho não ferve. Mas eu quero tomar quente. Pode aquecer, mas não deixa levantar fervura. Então, na verdade, assim, o que eu entendi aqui do nosso bate-papo, doutor Humberto, a gente pode tomar o leite de caixinha sem problema nenhum. Sim. Para a nossa saúde, de prejudicar alguma coisa assim. Mas o leite de saquinho vai conter os lactobacilos, alguns ingredientes, alguns componentes que o leite de caixinha perde nessa temperatura que ele sofre. Se a gente comparasse, por exemplo, proteína, caixinha e saquinho é igual. Gordura, saquinho e caixinha é igual. Certo. Minerais, tipo cálcio, que é o leite é rico em cálcio, são iguais. O leite de caixinha, ele tem perdas marginais de torno de 10 a 20% da vitamina C
E algumas outras vitaminas, como a biotina, tiamina. Mas 10 a 20% é uma perda marginal, é muito insignificante, pensando que se você quer uma fonte de vitamina C, você vai chupar uma laranja. Entendi. Entendeu? Vamos supor, se você quer ferro, o leite é pobre em ferro, você vai comer feijão. Entendeu? Agora, eu aconselho para quem busca uma bactéria benéfica, comparando esse com o saquinho, que é o leite pasteurizado, ele ainda tem a presença dessas bactérias boas. Nesse quesito. Tá, mas então o leite de caixinha, gente, não é tudo esse horror aí que a gente vê na internet. Obrigada, viu, doutor Humberto? Obrigado, Fer. Obrigada Eu que mesmo, agradeço. viu?